Fala, família Leonardo, passando aqui mais uma vez nesta sexta-feira, agora na parte da tarde do dia 26/4/2026, e já dizia um poeta, mudaram as estações e nada mudou. Mas alguma coisa aconteceu. Será que aconteceu? Será que tá tudo assim tão diferente? Porque para um clube que tinha que ser punido e perder o mando de campo, não perdeu o mando de campo. Pelo menos poderia perder o público para essa partida. Vai ter lotação máxima. E a única coisa diferente é que o Mateuzinho e o Hugo Souza diminuíram as suas penas no STJD e o Vasco vai lá em Itaquera enfrentar um time que está na zona de rebaixamento, mas não muda as coisas, né? Continua sendo ajudado pelo sistema. Outra coisa que eu venho te trazer é que parece que alguma coisa vai mudar no jornalismo brasileiro, porque antigamente as narrativas eram construídas, dirigentes vinham falar o que queria e ninguém batia de frente, até chegar os influenciadores, que agora é tema de debate. Dizem que o nosso jeito de dar a notícia é uma peste que estava no meio dos influenciadores e agora está no meio dos jornalistas clubistas. É claro que eu vou trazer aqui duas falas e também vou trazer, fico nervoso, galera. Vou trazer aqui o Tutinha, que vai estar desconstruindo uma narrativa. E ele disse bem, uma mentira muitas vezes falada se torna, ou pelo menos parece, que é verdade. E aí nós estamos falando do senhor Bap, lá do Flamengo, que teve falando um monte de maionese do Vasco ontem de novo. E se os influenciadores não tivessem aqui, ia acontecer igual aconteceu em 2016, que era motivo de piada, o termo roubado é mais gostoso. Ainda vou trazer aqui a situação do Textor, porque o negócio tá difícil para ele, inclusive parece que a Seven, juntamente com a Eagle Sport, juntamente com a SAF do Vasco, SAF do Botafogo, vão entrar em uma CPI. Exatamente, galera. Agora, o que precisa de CPI também é a arbitragem. Até agora, os influenciadores do Vitória, que estão gritando, estão esperando o áudio do VAR daquele jogo do Flamengo versus Vitória. Agora, o que está acontecendo é o Renato Gaúcho, que eu não sei se está sorrindo, se está lamentando, mas que vai ficar 3 jogos punido pela Conmebol. No meio dessa correria toda, nós já temos o árbitro para domingo e é o meu primo Lacerda, meu irmão. É um Lacerda aqui. Olha só, primo, pelo amor de Deus, cara, não faça eu te criticar. Acabar com a comunhão da família. Vou te trazer aqui o árbitro, vou te trazer a preparação do Vasco e já vou lhe trazer a tabela completa, a tabela 13 do Campeonato Brasileiro, que não para, tá? Vinheta, ó, cheguei a cansar. Já eu volto. Voltamos aqui, Leonardo, canal na Torcida Vascaínos. Desde já agradecendo aos mais de 113 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pelo seu like, pela sua moral. Pra ficar bonito, só tá faltando uma coisa, galera. É vocês, né, sentarem o dedo no like. Tem uma galera que vem pra cá, assiste nossos vídeos, e a gente não consegue chegar aqui a 3 mil likes. Teve um vídeo desse aí, acho que de ontem, pela manhã, que bateu 17 mil visualizações e só bateu ali 3 mil likes. Então me dá essa moral, cara. Tá aí do outro lado, o seu like é muito importante, está tentando devolver aqui o canal, o engajamento que ele tinha antes da punição que nós tomamos. Aí tomamos 2 ou 3 punições seguidas, o canal perdeu muito do seu engajamento. Geralmente quem vem pra cá é quem já é inscrito do canal. O YouTube não tem recomendado o canal para outros vascaínos e só tem uma forma disso acontecer. É você deixando o seu like. Será que a gente consegue passar aqui, ó, na humildade, tá? 2.500 likes. Quantos likes tem agora desse momento que está assistindo aqui o nosso vídeo? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Para você que ainda não é inscrito, chegou aqui de repente através dessa indicação do YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Ah, você que já é inscrito, dá uma olhadinha lá, vê se a sua inscrição permanece, porque tem um momento
que o YouTube também começa a desinscrever as pessoas. E se você, né, foi desinscrito, comente aqui outra coisa, vê se o seu sininho das notificações está ativado. Se tiver e você não estiver recebendo nossos vídeos, desmarque e marque de novo. Para você também, quem é inscrito e por acaso você não tem recebido as notificações, você vai lá, veja, se desinscreva, se inscreva de novo e aí você, né, vai começar a receber de volta as notificações aqui do canal, 2 lives e 2 vídeos. Agora, sem mais pedidos, vamos para aquilo que interessa, porque, rapaz, parece, sabe? Opa, volta, aqui, achei. Parece que essa situação, sabe, dos influenciadores, que é tido como uma peste, sabe, no meio do jornalismo, parece que está atacando ou está desmascarando quem tinha um discurso ali, que era um discurso totalmente imparcial e que no final você via que era parcial, que tinha uma direção, e agora essa galera, eu acho que deixou a máscara cair, e isso está se tornando motivo de debate, tá? Nessas bancadas, principalmente lá da UOL. Se liga aqui, ó. Ver essas declarações do Abel e esse momento aí, né, de muita animosidade entre Palmeiras e Flamengo também cada vez mais. Eu lamento que essa rivalidade esteja chegando a esse ponto, né? Que está uma coisa bélica, está uma coisa absolutamente extrapolando qualquer limite de rivalidade. Ô, meu Deus do céu, vai, meu filho. Entre um time de São Paulo, outro time do Rio, e tem gente revivendo o velho bairrismo entre Rio e São Paulo, que é uma coisa que está enterrada faz muito tempo, felizmente. Eu confesso para você, eu sempre digo isso, como eu tenho uma formação na imprensa nacional, nem de São Paulo, nem do Rio, nem de Minas, nem do Rio Grande do Sul, mas nacional, que foi a revista Placar, que se preocupava em falar para o país inteiro, eu fico chocado com isso. Nós contra todos, eles contra nós, disso eu não gosto. Disso eu não gosto. E o chamamento às mídias clubísticas. Nós! Aqui, porque isso está se tornando uma peste que infesta não apenas os influencers. É uma peste. Mas uma peste, a imprensa em geral. A peste. E é muito ruim que seja assim. É muito ruim para todos que seja assim. Não é uma coisa civilizada. Aí não é uma coisa civilizada. Bom, e... Você sabe, né? Eu também sei. Bom, mas não para por aí, ó. Ó, se liga aqui, ó. Na opinião aqui, ó. Mais uma, tá? Agora do Danilo aqui, ó. Danilo Lavieri. São os novos tempos. Eu diria aí, até brincando com a expressão do Trajano, vocês que vêm mais de longe do que eu, vocês vão poder atestar que torcida, normalmente, a torcida briga uma com a outra no sentido de meu time é melhor, o seu time é melhor e por aí vai, seca, isso sempre foi normal. E hoje a gente tem, além da torcida na arquibancada, tem a torcida na internet, dos influenciadores. Enquanto tá só com eles, eu não me preocupo tanto. Eu tô exatamente 100% com o Juca quando esse discurso invade os locais que, teoricamente, o debate deveria ser mais neutro, mais imparcial. Imprensa, bastidores, quando você tem reunião de clubes que poderiam pensar no futuro do futebol e que, na verdade, cada um só quer pensar no seu. Isso me preocupa mais. Eu acho que ontem a coletiva do Abel foi exatamente o que disse o Arnaldo, um retrato do que ele viu no ano passado e um retrato do que ele vê agora começando. Então, os clubes, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, entraram de cabeça nessa guerra institucional por redes sociais. É um ponto de como a gente vai ver o futebol. E isso eu acho que redobra a necessidade de lisura e atenção, tanto por parte do STJD, por parte da arbitragem, por parte de CBF e federações. Porque agora a casa caiu. Quando esses caras aí, né, urina, vou falar, tô nem aí, urina fora do pinico, pra não falar outra coisa, nós estamos aqui pra cobrar. A peste, sabe? Tá aqui pra poder bater de frente com eles. Mas, até então, nessa época aqui, irmão, ó, eles nadavam de braçada aqui, ó. Isso tudo era normal. Gostoso, roubado é mais gostoso. Você falou tudo isso mesmo, Felipe? Falei, mas acho que essa parte falou mais do lado do torcedor do que jogador, né? Acho que é só uma brincadeira, acho que a parte roubada acabou pegando pesado.
A gente sabe que um atleta não pode falar uma coisa dessa, até peço desculpa até aos vascaínos que não gostaram. Eu quis expressar que com polêmica é melhor ainda, porque aí você vai ter assunto para a semana inteira. Mas acho que brincadeira pode. Tenho certeza que se fosse ao contrário, os vascaínos estariam sacaneando os flamenguistas, estariam brincando, falando que as gozações como tem que acontecer, mas sem violência nenhuma. E, meu modo de ver, uma parte do roubado foi um pouco pesado, mas o restante das brincadeiras, pelo que eu conheço alguns jogadores do Vasco do outro lado, pelo menos uns 3, se fosse o contrário, eles iriam fazer pior. É isso aí. Nessa época era tudo normal. Nessa época aí, olha, era tão bonitinho. Igual quando saiu essa pancadaria lá no jogo do Cruzeiro e Galo, pô, teve bancadas aí, sabe, de convencionais. Eu não falo bancada torcedor / influenciador, não. Galera aí, né, comemorando. Aí agora eles querem começar a ditar de novo regras, sabe? Mas enquanto isso, né, essa parada aqui, ó, se os influenciadores não gritar, irmão, e mesmo gritando, sabe quando a CBF, ela vai colocar esse VAR do jogo Flamengo e Vitória pra rolo? Não vai colocar nunca, meu irmão. Isso aí vai ficar, olha, ó, só no gostinho de muita gente. Eu vou bater, olha, irmão, bater de frente. O tempo todo. Sempre vou aqui estar elucidando o torcedor. Porque esses caras querem falar um monte de abobrinha. Agora, voltando. A boa e velha imprensa, né? Aquela que vale a pena. Igual aqui, ó, reportagem do GE falando sobre a SAF. Aqui está noticiando os fatos do que está acontecendo. Não é emitir opinião. Porque o problema do jornalista convencional é quando ele sai da notícia, da informação para a opinião. Já os influenciadores, eles são melhores nas opiniões, porque eles vivem o dia inteiro falando do seu clube e entendem muito do seu métier ali, né, do seu cercado, do seu quadrado, do que muitos jornalistas que não vivem o clube querem falar. E aí falam daquilo que eles gostam, daquilo que eles têm mais proximidade, e aí vira uma narrativa bairrista, como diz o senhor Mauro César. Mas voltando a falar aqui da SAF do Botafogo, o negócio lá tá enrolado, hein? Enquanto isso, fora de campo, a notícia que pegou todo mundo, se não de surpresa, mas que chamou mais atenção, é o afastamento do John Textor do cargo de comandante da SAF do Botafogo. Essa decisão foi tomada pelo Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. O Tribunal Arbitral é um tribunal de... Será que o Capello vai fazer mais um vídeo falando que isso aqui é temerário? Isso aqui pode causar um problema... Porque na época do Vasco, né, quando o Pedrinho tomou o controle da 777, ele veio correndo na hora fazer um videozinho. Natureza privada que geralmente é procurado para mediar conflitos, né? Isso está inclusive no contrato da SAF do Botafogo, que esse tribunal da FGV ia mediar possíveis aí, conflitos entre os sócios do Botafogo, que foi o que aconteceu. O tribunal tomou essa decisão ontem à noite, utilizando ali 2 argumentos e disse que as... decisões recentes do John Textor poderiam trazer danos irreparáveis aos sócios do Botafogo e aos torcedores do Botafogo. O que são esses 2 argumentos aí que o tribunal utilizou? Primeiro, um contrato assinado pelo John Textor em janeiro deste ano, em que ele vende as ações da SAF do Botafogo a uma empresa nas Ilhas Caimã sem o consentimento de outros sócios do Botafogo. Rapaz, e o segundo doideira, item hein? é o início de recuperação judicial que o Botafogo está passando neste momento, nessa semana, para tentar se reerguer financeiramente, né? O time está passando por uma grande crise econômica. Então o Tribunal Arbitral utilizou esses 2 argumentos para tomar essa decisão que tem um caráter imediato. Então desde ontem à noite o John Textor está afastado do cargo de comandante da SAF do Botafogo. O Botafogo se pronunciou, o John Textor também. O John Textor questiona principalmente esse primeiro item, né, o da venda das ações da SAF do Botafogo a uma empresa nas Ilhas Caimã. Ele disse que essa decisão foi tomada sem o conhecimento completo de todos os documentos que fazem parte dessa transação e por isso ele contesta especialmente essa parte da decisão do Tribunal Arbitral. E também o Botafogo foi contra essa decisão e indicou o diretor-geral Durcésio Melo para comandar o time por enquanto. O Durcésio é ex-presidente do Botafogo, né? Era o presidente do Botafogo quando o clube se tornou Sociedade Anônima do Futebol, fazia parte do conselho e ele agora está à frente do Botafogo nesse período. Por que eu falo que é nesse período, né? Porque é uma decisão temporária que pode ser revista na quarta-feira que vem. É quando o tribunal vai se pronunciar novamente, vai tomar uma nova decisão a partir do pronunciamento das partes envolvidas nesse caso todo. Então, no momento, o John Textor não está à frente da SAF do Botafogo mais depois de 4 anos, né? Chegou em 2022. Mas isso pode mudar na quarta-feira que vem. Botafogo tem notícia quase sempre, né, Lofredo e Kelly? Então essa é uma notícia que pode surgir na semana que vem. Vamos ver qual será o desenrolar desse processo todo. Aí,
E para completar, deputado Luciano Amaral do PSD entrou com um pedido de CPI para investigar o futebol brasileiro. A requisição cita 3 casos: Vasco SAF, caso 777, Botafogo SAF, gestão John Textor e futebol... Futebol Forte União? Será que o BAP, meu irmão... Olha, por que a Futebol Forte União tá entrando? Por que não entra a Libra? Né? Rapaz... O parlamentar está buscando assinaturas para aprovar a instauração da CPI. É necessário o apoio de Não, aí não. Aí é pilha, meu irmão. Ai, meu Deus do céu, rapaz. 171 deputados, cara. Isso aqui parece até que é piada, né? Amaral justifica que a cobertura do futebol brasileiro ao investimento privado é modernizado, mas apresentou problemas. O mesmo discurso do BAP, né? Falando das SAFs que precisam ser revistas. Cara, não sei não, tá? Enfim, vamos seguir, cara, porque olha só. Já tá na hora de falar disso aqui? Não sei se é. Eu vou falar já disso aqui? Tá bom então, né? Primeiro eu vou vir aqui no Renato Portaluppi para a gente poder entender como é que ficou essa punição. Mais uma vez o GE vai estar aqui falando através do seu jornalista para poder nos trazer um pouco mais de clareza como vai funcionar essa punição. Mas eu vou te falar, né? Agora o Conmebol vai determinar o time que o Vasco vai colocar em campo, quem o Vasco vai mandar como representante. Cara, eu vou te... Rapaz... A situação do Renato ficou meio complicada, né? Como você disse, o Renato foi punido por 3 jogos, pegou esse gancho por não ter ido lá na estreia da Sul-Americana contra o Barracas Central. Ele preferiu ficar aqui, trabalhando com os titulares de olho no Campeonato Brasileiro, mandou o Marcelo Salles, o auxiliar dele, e aí a Conmebol viu uma brecha no regulamento para puni-lo por falta de conduta, uma falha de conduta. O Renato, ele respondeu a essa possibilidade de punição no jogo seguinte da Sul-Americana. Aqui em São Januário foi um jogo polêmico contra o Audax Italiano, né? O Vasco ficou com um jogador a menos. No primeiro tempo ainda, uma decisão polêmica da arbitragem foi o JP. Ele tinha tomado um cartão amarelo, depois no lance seguinte ele tomou um, mas foi uma decisão contraditória da arbitragem. O Vasco contestou muito pela falta, que eles alegaram que o JP que tinha sofrido a falta, e o Renato tinha falado logo depois do jogo, falou o seguinte: olha, a Conmebol não tem que ficar se preocupando se eu vou ou não aos jogos, mas sim com as arbitragens da Sul-Americana pelo que aconteceu naquela noite, no caso, aqui em São Januário. E essa declaração dele também teria sido levada em consideração nessa punição. O fato é que o Renato não vai poder dirigir o time nos próximos 3 jogos da Sul-Americana. 2 contra o Olímpia, o próximo em Assunção, o seguinte, que é aqui em São Januário, e depois o jogo contra o Audax Italiano lá no Chile. A situação do Vasco na Sul-Americana tá difícil, né? O Vasco é o último colocado do grupo G, tá com 1 ponto só em 2 jogos. O Renato e o Vasco ainda não se pronunciaram, né, sobre essa decisão da Conmebol, sobre essa sanção, até porque estão pensando no jogo de domingo contra o Corinthians pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí, então o Renato, que não foi, tá punido. 3 jogos. E a pergunta que não quer calar, né? Agora a Conmebol vai mandar também no Vasco, né? Aonde que o Vasco tem que mandar os seus profissionais, se tem que ser o técnico, se não tem que ser, se tem que ser o time titular, o time reserva. Rapaz, rapaz. Aqui, ó. O Luiz, isso nunca aconteceria com o Flamengo. O motivo... A situação do Renato ficou meio complicada, né? Bom, deixa eu pausar aqui o Fábio Jupa, que esteve aqui trazendo essa informação. Informação também importante que o GE repercutiu, nós já tínhamos falado disso, não só a gente, também o Dantesco, lá o Dan, e a gente já tinha trazido em algumas lives do interesse de clubes europeus no Andrés Gomes, agora lá no GE. Isso virou notícia, o Andrés Gomes está sendo assediado. Lembra quando nós falamos aqui? E o GE ele vem citando ali que times alemães estão de olho no Andrés Gomes. E um desses times é o Bayer Leverkusen. Bom, eles falam Bayer Leverkusen.
Mas, enfim, o time da Alemanha, que tem interesse no Andrés Gomes, não é o único. Tem times da França também interessados no Andrés Gomes. E um tempo desse atrás, nós trouxemos que o motivo do Vasco ter antecipado a compra do Andrés Gomes era o assédio que ele já vinha sofrendo por parte de alguns clubes da Europa. Bom, o Vasco foi lá, contratou o jogador até 2031, tá tudo tranquilo com o Andrés Gomes, está protegido, mas não, isso aqui é só o meu modo de enxergar. Eu acho que depois da Copa do Mundo ele vai embora, tá? Se jogar essa bola que vem jogando no Vasco. E aí, pra gente dar seguimento, né? Muita gente... Não. O que o Barbosa tem a ver com muita gente do Bahia? É porque tem influenciadores já do Bahia falando, olha, essa venda do Vasco para o Bahia, do Luiz Gustavo, 5 milhões de euros, né? Na época, rapaz, em torno de 32 milhões, não se justificou, porque até hoje o Luiz Gustavo não se firmou no time do Bahia. Contrapartida, estão questionando isso aqui, que o Botafogo vendeu seu melhor zagueiro para o Palmeiras por 20 milhões de reais. E aí, o Vasco fez uma boa venda? Bom, para o Alexandre Silva, sim. E para a gente poder dar seguimento aqui nas informações, 100 dias sem patrocínio Master. O Vasco da Gama alcança a marca de 100 dias sem patrocinador Master. Empresas do setor de apostas, como H2Bet, chegaram a negociar. Uma empresa do ramo automobilístico também, que foi a BYD, chegou a negociar, mas essas negociações não foram à frente. Muita gente desconfiada que isso já faz parte de quem vai controlar a SAF, de quem vai comprar os ativos do Vasco, e por isso o Vasco ainda não vendeu o seu patrocínio Master. Muitos falando em 70 milhões, outros em 50 milhões. Teve até a Fatal Model, né? Aquela lá, né? Aquele site de acompanhantes, que queria colocar o seu patrocínio na camisa, pelo menos na parte principal da camiseta do Vasco da Gama. Bom, e aqui está a tabela agora bonitinho, pela investigada Liga Forte União. Bom, rodada começa amanhã às 18h30, Botafogo Internacional. Ainda no sábado, 18h30, teremos Bahia e Santos. Eita, jogo dos desesperados, hein? O Bahia porque tem que dar uma resposta, tá até bem na tabela. E o Santos, porque lá o presidente do Santos já está preocupado com o rebaixamento. Tem também aqui Remo e Cruzeiro. O Remo que vem de uma bela vitória em cima do Bahia, às 18h30. O Cruzeiro que vem de um empate com o Goiás, num belo gol do jogador do Goiás no último minuto. O São Paulo também, que perdeu para o Vasco, vai tentar reabilitação contra o Mirassol no sábado. E aí no domingo, 16 horas, jogo da Globo, nós teremos Corinthians e Vasco da Gama, Grêmio e Curitiba. Esses dois jogos terão TV aberta e no caso aí do Vasco, Premier, tá? Lá no caso do Grêmio, vai ter GE TV e vai ter o Premier também, Grêmio e Curitiba. Domingo ainda, às 18h30, terá Red Bull e Palmeiras. Às 18h30, Atlético Paranaense e Vitória. E já às 20h30, Fluminense e Chape e Atlético Mineiro e Flamengo para fechar a rodada no sábado. O Vasco que vem se preparando para essa partida de domingo, com expectativa de repente, conseguir bater o Corinthians dentro da Neoquímica Arena, porque esse jogo será lá. Já saiu a decisão do STJD, aonde, né, o clube está punido com o mando de campo. Essa punição não está valendo para esse jogo contra o Vasco. Vai ter carga total de ingressos sendo vendido e com possibilidade de ocupar todos os espaços do estádio da Neoquímica Arena, aonde irá favorecer nitidamente o time do Corinthians. O Hugo Souza provavelmente não vai jogar esse jogo e também o Mateuzinho não, tá? Eles tiveram suas penas reduzidas, mas ainda tem que cumprir suspensão contra o Vasco da Gama. Bom, nada daquilo que a gente já não estava esperando, mas pelo menos o Mateuzinho e o Hugo Souza não estarão nesse confronto. Quem estará é o meu primo, ai meu Deus do céu! Bom, não é que ele é meu primo que eu conheço e tal, é porque ele é um Lacerda. Davi Lacerda vai apitar o jogo entre Vasco e
Galera, qual juiz vocês queriam apitando esse jogo? Porque esse jogo aí tá a cara, tá? Tá a cara do crime. Eu ainda tenho uma dúvida que está rondando aí, pelo menos algumas páginas de X, vem falando que o Thiago Mendes é dúvida para o jogo contra o Corinthians. Ele que teve um incômodo no jogo contra o Paysandu, saiu na metade do jogo, foi logo fazer um tratamento de gelo, de repente não estará em campo nessa partida. Eu queria saber da opinião de vocês, o que vocês acham disso tudo. É isso, né, galera? Bom, mais ou menos, né, as informações sobre Itaquera, Corinthians, Vasco da Gama e punição, a gente já sabia, agora se confirmou no STJD. Eu tinha que trazer essa informação para vocês. Uma outra também que se confirmou foi a punição do Renato, tá aí no GE, né, rodando para cima e para baixo. Renato, que foi punido pela Conmebol Sul-Americana, isso não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro, nem Copa do Brasil. E também o John Textor, que realmente está fora, e a Fundação Getúlio Vargas é que está cuidando do caso do Textor. Vamos ver a SAF do Botafogo, que está no meio dessa bagaceira toda, o que vai acontecer. Enquanto isso, você fica de olho também no deputado que está querendo aí, né, levantar uma CPI, e para que ele consiga, né, instaurar essa CPI, ele precisa de 171 deputados, meu irmão. Olha, meu Deus, se não fosse trágico, seria muito engraçado. E engraçado é você ver o BAP tentando construir uma mentira várias vezes para que se torne verdade, e a imprensa aí, né, dando piti, porque a gente está conseguindo influenciar a mídia convencional. Rapaz, é nessa hora que você vê que você está fazendo um trabalho bem feito, né? Porque os influenciadores estão influenciando as bancadas de programas convencionais, de jornalistas até então imparciais, que agora deixaram a máscara cair e o clubismo aí está gritando alto. Bom, para finalizar, eu acho que quem vai continuar gritando, coitado, não vai ter um retorno, é a torcida do Vitória, porque esse áudio do VAR, eu duvido, tá? Possa ser que eu esteja enganado. Beijo no coração, tô metendo o meu pé. E amanhã de manhã cedinho eu volto aqui. Será que nós teremos mais polêmicas? Eu não sei. Ai, fui, galera. Papai do céu abençoe você e a sua casa esse final de semana. Se puder, a domingo, depois do jogo do Vasco, o culto, dá um glória para Jesus. Valeu? Fui que fui.